A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento. Hoje nós vamos ler o livro de Judas, não o que traiu Jesus. Amém. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Glória a Deus. A misericórdia, o amor, a paz só são multiplicadas quem conserva Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o próprio Espírito dentro de si, em ação no seu espírito, invocando Ele, obedecendo Ele. E Judas aqui está sendo um modelo. Ele é o quê? Um servo, um escravo do Senhor. Todos nós precisamos viver debaixo dessa administração divina. Se nós somos servos do Senhor, nós vamos desfrutar da sua paz, da sua misericórdia, do seu amor, todos os dias da nossa vida. O Salmo diz, né? Por todos os dias da nossa vida, nós vamos desfrutar da comunhão com Deus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Quem são esses santos? Santos sou eu e você. Todos nós que temos a vida de Deus somos santos. Não é porque nós não temos pecado, e nem para sermos adorados, muito menos. Mas é porque o santo que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, está sendo conservado dentro de nós. E aí o Senhor também nos chama de santos. E qual é a função dos santos, dos servos do Senhor, dos escravos do Senhor? É batalhar pela fé. E nós já falamos que a fé não é eu tenho fé, essa fé é pequenininha. A fé é Deus como palavra colocado dentro de nós, por meio da comunhão, da oração, da adoração, por meio da palavra de Deus. É que a fé, que é Deus, entra em nós. E nós devemos batalhar pela fé, pela palavra de Deus. E a melhor arma para lutarmos é a espada, que é a palavra de Deus. Essa foi a arma que o Senhor Jesus usou contra Satanás e derrotou ele. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Único governante, criador, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é único. Mas no meio do povo de Deus, o diabo introduziu alguns que pervertem esse caminho, homens ímpios, que não reconhecem Deus como Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então aqui, Judas está mostrando que aqueles que saíram do Egito, os judeus, o povo de Deus, foram peneirados pela peneira de Deus. Os que não creram, que não eram dignos de desfrutar da boa terra que é Cristo, morreram no deserto. 40 anos, todos pereceram. Os ímpios no meio da igreja também vão perecer, principalmente na grande tribulação. Está para começar a grande tribulação. Ninguém compra, ninguém vende sem a marca do governador mundial, sem a sua senha. Os verdadeiros cristãos que não foram arrebatados antes da grande tribulação, porque não eram vencedores primícias, não vão negar o Senhor, vão morrer como mártires, de fome, de sede, martirizados. Aí vai aparecer os ímpios que estavam no meio da igreja, que vão aceitar a marca da besta,
que se dizem igreja hoje, povo de Deus. Em Apocalipse está escrito que nem os seus nomes estavam escritos no livro da vida. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então aqui, nosso irmão Judas, não o que traiu Jesus, já falou sobre os falsos cristãos que estão no meio do povo de Deus. Mas ele também mostra a questão daquela primeira criação em Gênesis 1, quando Deus criou os céus, que são anjos, querubins, arcanjos. Um terço se rebelou junto com o querubim guardião. E muitos foram julgados. E hoje, muitos deles estão até pervertendo a humanidade. São os anjos caídos. Mas muitos já foram encerrados em escuridões eternas. Tanto que o Senhor mostra lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, que o Senhor, na sua morte, ele foi pregar a espíritos em prisões. Aonde que Jesus Cristo foi na sua morte? Ele foi ao Hades. E lá no Hades tem uma parte boa chamada paraíso, onde todos que têm a vida de Deus, quando morrem, a sua alma vai para lá. Mas também tem a parte ruim do Hades, chamado Seol, ou inferno. Todos que morreram sem a vida de Deus vão para lá. Então todos vão para o mesmo lugar, o Hades. Mas uns vão para o paraíso, outros vão para o céu. E há um abismo que separa. E Paulo ele fala que Cristo ele foi pregar a espíritos em prisões. Quando que Cristo foi pregar? Na sua morte. Naquele dia, com certeza o Senhor falou assim, eu sou Deus. Eu não prendi vocês aqui. Eu não disse que eu iria criar alguém menor que vocês para governar no lugar de vocês. E eu me tornei como um deles, os homens, seres humanos. E agora eu vim aqui para quebrar o maior poder que vocês têm, que é a morte. Eu vou ressuscitar. E em breve eu vou entregar o governo que eu entreguei para vocês quando vocês não tinham se rebelado, para o homem, um novo homem, a igreja, o corpo de Cristo. Esse será um grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então nós sabemos que Deus deixou como exemplo aqui Sodoma e Gomorra, e cidades circunvizinhas que foram destruídas com fogo e enxofre. O que Sodoma e Gomorra praticava? O que hoje a Terra está se tornando, o planeta está se tornando. E Deus voltará a julgar a Terra como julgou Sodoma e Gomorra, com fogo na grande tribulação. Terremotos, pragas, coisas grandiosas que o Senhor falou que vai acontecer nos últimos 3 anos e meio que vão anteceder a volta do Senhor. Por quê? Sodomia é quando os homens deixam de praticar aquilo que Deus instituiu e permitem que o diabo corrompam as suas mentes e invertem aquilo que Deus fez no seu princípio. O Senhor disse que Deus criou homem e mulher. Deus abençoou e abençoou a sua união e disse, sede fecundos e enchei a terra. O diabo, para bloquear a multiplicação, fala para o ser humano que é normal, que isso está correto. Homem com homem, mulher com mulher, e daí sai todo tipo de imundícia, de pecados carnais, todo tipo de sodomia. Então isso na palavra é a sodomia. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Julgados com fogo e enxofre. Só escapou Ló com as suas 2 filhas, até a mulher de Ló ficou. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Então, esta carne que contamina é o nosso corpo. Nosso corpo é como um vaso de barro. Nós somos feitos de terra. E Deus quer ser o nosso conteúdo.
Mas quando nós usamos o nosso corpo, o nosso vaso, para praticar Sodoma e Gomorra, sodomia, nós contaminamos o nosso corpo, a nossa carne. E não tem como Deus se manifestar nesse vaso, a menos que ele se arrependa e se volte para o Senhor. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui o nosso irmão Judas, não o que traiu o Senhor, estava se colocando na posição de servo, sabendo que acima dele é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que é Jesus Cristo. E que todos os santos, os irmãos, estão na mesma posição. E nós devemos obedecer e nos submeter a essa autoridade divina em nós. E colocar o nosso vaso, o nosso corpo, para serviço ao Senhor. E aqui nós vemos uma situação, né? Um mistério na Bíblia. Cadê Moisés? Para onde que ele foi? Morreu. Cadê ele? Que todo mundo que morre chega ao Hades, Satanás ele checa. Opa, chegou você, chegou o número 2, chegou o número 1000, chegou o número 5000, chegou o número 5 milhão. Ele sabe a senha de cada um que chega lá no Hades. E Moisés morreu lá no monte. Deus não permitiu ele entrar na boa terra de Canaã. Cadê ele? Satanás foi procurá-lo. Por que ele não chegou aqui? Onde que ele está? E aqui, Miguel, que foi o encarregado de Deus para guardar Moisés, não ousou falar palavras infames contra alguém que era um anjo como ele, na mesma graduação, que tinha se rebelado contra Deus. Ainda assim, ele permaneceu na sua posição de submissão a Deus e não ousou falar palavras contra o diabo, Satanás, que era um anjo da sua graduação, e simplesmente disse assim: o Senhor te repreenda. E Moisés e Elias virá na grande tribulação. As duas testemunhas, as duas oliveiras. Certo que há líderes religiosos de grupos facciosos que se declaram: nós somos as duas oliveiras. Todo mundo vai ter que ouvir a palavra e comer na nossa mão. Eu já ouvi isso, esse tipo de heresia. Mas na palavra diz que Moisés e Elias virá. É isso que eu creio. E aí, para lutar contra a besta e o falso profeta, o anticristo. Mas aqui, Judas está dizendo: Miguel não ousou falar palavras acusatórias e infames contra esse anjo querubim que foi julgado e condenado por Deus. Esses, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então, nós não somos mais irracionais. E o Senhor falou na palavra que nós precisamos pegar esse corpo, esse vaso de barro e apresentar a Deus como um culto racional, não irracional. Nós não podemos permitir que o diabo use o nosso corpo para praticar sodomia. Nós precisamos lutar pela fé. Senhor, olha esse pensamento, Senhor, esse sonho, esse pesadelo, eu repreendo no nome do Senhor. Eu não aceito no meu corpo. Meu corpo é a tua habitação, é o lugar da tua revelação, da tua comunhão. Limpa-me, guarda-me, me cobre com teu sangue, me purifica. Se nós lutarmos assim, o Senhor diz na palavra: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. O que Caim fez? Queria agradar a Deus de acordo com a sua vontade. As pessoas também são assim, praticam todo tipo de sodomia e depois querem ser aceitos por Deus e até fazem práticas de oração, de leitura da palavra, de adoração a Deus, como se nada tivesse acontecendo na vida deles. Esse é o caminho de Caim. São os sodomitas que ainda se apresentam como adoradores e crentes e servos de Deus. São os filhos de Caim. Querem adorar a Deus de acordo com a sua própria vontade.
e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, profeta da Mesopotâmia, foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Ele consultou a Deus, Deus falou para ele não ir. O Balaque mandou mais grana, mais dinheiro, mais honra, e ele foi tentado por aquilo lá. Ele foi perguntar de novo para Deus, e Deus falou, vai então, Balaão. E aí o burro, a mula, falou na boca, advertindo Balaão. Qual foi o fim de Balaão? Morte. Ele foi morto pelos israelitas quando eles entraram na terra de Canaã, quando chegou lá na terra dele. Ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele deu um conselho para Balaão. Coloca as mulheres, a sodomia de novo. Coloca as mulheres no caminho que o povo vai se corromper e Deus vai castigar eles. E aconteceu isso. Mais de 20.000 pessoas morreram de praga. Finéias foi lá e aplacou a ira de Deus quando ele atravessou, esqueci o nome do cidadão lá, e aquela moabita na tenda. Foi aplacado a praga de Deus. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano e o prêmio de Balaão. Por causa de grana, ensina o povo de Deus a pecar, a praticar sodomia e amaldiçoar o povo. E pereceram na contradição de Corá, ou Coré. Veja que Judas está mostrando o resultado, a punição daqueles que seguiram o caminho de Caim, que seguiram o caminho de Balaão, que seguiram o caminho de Sodoma e Gomorra, que seguiram o caminho do arcanjo que se rebelou contra Deus, Lúcifer. Daqueles que hoje entraram no meio do povo de Deus para corromper o povo, serão julgados como tais. O que foi Corá? Coré ou Corá? Lá no deserto. Não aceitava a autoridade que Deus tinha delegado a Moisés e Arão e aos levitas. E ele foi com 250 se rebelar contra Moisés. Deus só fala por meio de você? Não fala também para nós? Deus fala com cada um de nós. Hoje esse véu foi aberto. Mas ainda assim, nós cremos e recebemos o Senhor por meio de alguém. E o Senhor fala, lembrai-vos dos vossos pais, honra eles. E os nossos pais sabem o que é melhor para nós. Mas muitas vezes, nós não observamos o que os nossos pais espirituais estão mostrando para nós o caminho a ser seguido. E nós nos desviamos desse caminho, igual o Coré. E aí Moisés, ele não ousou atribuir para si a autoridade que Deus havia dado para ele. Ele falou assim, ô Corá, se Deus me escolheu para estar diante do povo como um líder espiritual, Ele mesmo vai me defender. Eu não preciso fazer nada contra você. Vamos fazer o seguinte. 12 tribos. Vamos colocar o nome de cada tribo numa vara seca de amêndoa. Vamos colocar lá dentro do tabernáculo. Aquela que florescer é o que Deus escolheu. E escreveram lá Arão, que é a casa de Arão que Deus havia escolhido. Moisés é irmão de Arão. No outro dia, aquela vara seca havia florescido, folhas e havia amêndoas. E Moisés mostrou, olha, a autoridade é por meio da vida. Então, quanto mais vida de Deus eu tenho, mais autoridade eu tenho. Quanto menos da vida, que é o espírito dele, a pessoa dele em mim eu tenho, menos autoridade eu tenho. E aqui, quando aconteceu isso, Deus falou para Moisés, fala para o povo se afastar de Corá e dos 250 que estão com ele, das suas famílias, de tudo que eles têm. E a palavra diz que a terra abriu a sua boca e os tragou vivos ao Hades. Desceram tudo que era deles. Então, nós não precisamos reivindicar para nós a autoridade. Quando os líderes espirituais hoje reivindicam essa autoridade, eles são falsos.
não são verdadeiros. Aqui eu sou o presidente, eu sou o pastor, eu sou o diácono, eu sou o apóstolo. Grande coisa você está fazendo para sua condenação. Melhor nós falarmos para o Senhor: Senhor, se o Senhor está me usando como alguma coisa no meio do teu povo, o Senhor mesmo reivindique a sua autoridade na minha pessoa. Corá sofreu as consequências de não observar quem Deus tinha colocado diante dele. E quando nós estamos no Espírito, nós sabemos quem Deus colocou adiante de nós e quem está atrás de nós e quem está no mesmo nível que nós. Quando vai ter uma prova de caminhoneiros para tantas vagas e faz a seleção, todos são motoristas. Mas cada um, depois dos testes, sabe, puxa, que ele já tem mais experiência aqui, olha como é que ele manobrou. Eu preciso aprender com ele. Cada um sabe a sua posição, o seu lugar. Estes são manchas em vossas festas de amor. Então, na maior festa de amor é quando o povo de Deus se junta para adorar a Deus. E lá tem manchas. São esses: Corá, Balaão, Caim, os seguidores do diabo, do Lúcifer, os sodomitas, são as manchas. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. E o Senhor diz na sua palavra que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então hoje as pessoas agem sem temor a Deus, profanam o nome de Deus, profanam a palavra de Deus, a verdade de Deus, o Espírito de Deus. Vão sofrer as mesmas punições de Caim, de Balaão, de Corá, de Lúcifer e assim por diante, de Sodoma. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Aqui o irmão Judas, que não é o que traiu o Senhor, está dando a foto. Está escaneando. Pessoas sem vida. São levadas como ventos. Mudou a prática, vai para outra prática, pior que aquela, e vai. Levado por toda sorte de imundícia. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Aqui está o raio-x, a ressonância magnética, a ultrassonografia. São estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Esse é o fim, é o lago de fogo. Depois do milênio, depois da volta do Senhor, depois dos 1000 anos com Cristo, todo o universo vai sofrer uma limpeza geral. Tudo que é negativo será colocado na lata do lixo, lago de fogo. Hoje não tem ninguém lá, está vazio, mas ele vai ser estreado no lago de fogo. O Senhor disse que a besta e o falso profeta, no finalzinho da grande tribulação, serão lançados vivos dentro do lago de fogo. O anticristo vai experimentar. Mas depois do milênio, não sei se enche, né? Mas vai todos para lá. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O Senhor está voltando. O Senhor virá, aqui não é milhares dos seus santos, só os anjos que Deus criou lá na primeira criação, para tomar posse desse planeta e limpar o universo por lago de fogo, não. Todos os homens que creram, que obedeceram, que desfrutaram do sangue, que tiveram debaixo da autoridade do Senhor, virá com o Senhor, porque é corpo dele, é reino dele. Deus só tem um corpo e só um reino. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram,
e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Hoje, a prática do pecado, da corrupção, da imundícia, isso não vai dar nada não. Pois é, aqui já dá, mas na eternidade dará. Qual vai ser o pagamento? Lago de fogo. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Continua aqui a radiografia, o raio-x, a ressonância e a ultrassonografia. Olha, as pessoas que vivem na prática da sodomia, na prática do ensinamento de Balaão, na prática de Coré, na prática de Caim, na prática de Sodoma e Gomorra, são como? Murmuradores, queixosos da sua sorte. E por causa disso, vivem praticando as suas concupiscências. E a boca diz coisas arrogantes, principalmente de blasfêmias contra Deus, o Criador. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam da palavra daqueles que ocularmente viram o Deus da glória em carne, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e viram a sua morte e ressurreição e desfrutaram do seu Espírito dentro de si. Mas vós lembrai-vos das palavras, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores. Essa palavra aqui que o irmão Judas, não o que traiu o Senhor, falou, foi logo após a morte do Senhor, talvez 30, 40 anos. E o Senhor morreu no ano 33,5 da nossa era, porque é a idade dele, e nós estamos no ano de 2021. E aqui ele fala assim, olha, no último tempo haverá escarnecedores. Na época dele já havia. Então hoje se multiplicou. Hoje toda a terra está virando uma sodomia. Que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E levar muitos a andar junto, né? Estes são os que causam divisões. Que mais? Sensuais, que vivem de acordo com suas vontades sexuais, que não têm o Espírito de Deus. Só o Senhor para ter compaixão de nós, porque esse vírus, não do corona, porque o corona vem desse outro vírus que eu vou falar, que é o Satanás, o diabo, o espírito maligno que age no mundo, o anjo que se rebelou, ele é o vírus. Contaminou toda a humanidade. Mas Deus está prestes a fazer a limpeza. E ele também sabe, porque na palavra de Deus ele sabe que quando os vencedores forem arrebatados, ressuscitados até o trono de Deus, haverá uma guerra, e não é a do Armagedon, é a guerra antes da grande tribulação, onde esse anjo, Miguel, tá vendo? Vai liderar todos os anjos dos céus, juntamente com aqueles que ressuscitaram, que é os santos, o povo de Deus, os homens, vencedores, e vão expulsá-lo da presença de Deus para a terra. E aí ele diz assim lá, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Graças a Deus. Senhor, nos ajuda a vencer esse pouquinho tempo que resta, para o teu inimigo ser expulso da tua presença. Nós queremos estar, Senhor, nesse dia, junto com Miguel, com todos os anjos, com todos os santos vencedores, para tomar posse daquilo que o Senhor entregou para o homem, para o nosso pai Adão. Nós somos esse novo homem coletivo, teu povo, teu reino, e o Senhor é nosso cabeça. Ajuda-nos a vencê-lo, Senhor, hoje, para que possamos vencê-lo naquele dia. Em breve, o Senhor fará essa limpeza. Nos dá graça, força para caminhar até o fim. Nos ajuda, Senhor, cada dia a vivermos na tua comunhão e não negarmos
a fé em ti, na tua palavra, na tua pessoa. Que a tua palavra, que é a fé, possa aparecer. Hello, moto. Deus te abençoe.